noite a todos, sejam bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui e uma responsabilidade, principalmente com a casa cheia, né? Como sempre, ainda bem. Espero conseguir transmitir a vocês um pouquinho do que eu me propus. Como já foi falado, nós estamos no final de semana em que algumas religiões comemoram a Páscoa, a Semana Santa, e ligado a isso me propus a falar então sobre Judas e os nossos julgamentos. Antes de se adentrar mais ao tema, vamos fazer uma reflexão, fazer uma contextualização. Nós, quando crianças, ou mesmo no dia a dia, já colocamos um sapato que não ficou bem no nosso pé e saímos de casa. As crianças é comum pegar os sapatos dos pais, mas nós adultos, muitas vezes as mulheres usam um salto que não fica muitas vezes confortável, vai lá para a festa e fica, não aguenta mais, os homens, ou está apertando um sapato. E muitas vezes não é confortável, né, essa situação. E usar o sapato do outro é uma expressão que nos leva a pensar como seria estar na realidade do outro. Tem um filósofo, Roman Krishnak, que ele lançou um livro, O Poder da Empatia. É a arte de se colocar no lugar do outro e transformar então o mundo. E baseado nesse filósofo, montaram um museu da empatia. Como que é esse museu? Você vai até o local, você tem expostos vários calçados com um fone de ouvido. Coloquei uma imagem ali para representar. E lá você escolhe o calçado e no decorrer que você caminha pelo museu, você vai ouvindo a mensagem do dono daqueles calçados. Como foi a vida, como é o relato dessa pessoa. Então, esse passeio com esse calçado que você vestiu, com o calçado do outro, leva você se adentrar um pouquinho ao mundo dessa pessoa, que nem sempre nós nos colocamos no lugar do outro. Então nós temos a experiência de nos colocar no lugar do outro. Essa experiência ela é transformadora, ela promove uma ampliação da nossa consciência de mundo e de humanidade. Enquanto nós não formos capazes de adquirir uma visão ampla das verdades de cada ser humano, nós não estaremos aptos a julgar as outras pessoas, muito menos as decisões que elas tomam. Muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos com angústias e nós queremos que as pessoas nos entendam. A gente quer que as pessoas olhem e falem, nossa, entendo o sofrimento dela. E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas nós também temos que ver quando o outro está sofrendo. Por que nós não nos colocamos no lugar do outro, mas nós queremos que o outro se coloque no nosso lugar? Nós temos várias atitudes, todo dia nós estamos ali em convívio na sociedade, com pessoas que nos cercam, e a gente tem atitudes e decisões a todo momento. Atitudes que nos levam a aprimoramento moral. Muitas vezes a gente, eu tomo uma decisão, aí eu estou vindo para o centro todo dia. Para mim faz bem, para mim eu estou crescendo moralmente. Há quem julgue que isso é demais, há quem julgue que isso não está certo. Para mim é algo bom. Então assim, quando nós tomamos uma atitude que para nós é boa, que a gente se julga que está nos levando a um aprimoramento moral, há julgamentos. E as atitudes que não levam ao aprimoramento moral? As atitudes que muitas vezes nós temos de atos falhos. O julgamento é muito maior. O julgamento recai com um peso muito maior. Tem um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que é atribuído a ela, que se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las.
Nós estamos em épocas de fake news, rede social, é tão fácil você disparar uma notícia e um vai passando para o outro, aquele telefone sem fio. E nós não tomamos conta da proporção que o que a gente fala pode gerar. Nós não tomamos uma proporção do que aquilo vai causar para a pessoa que se tratava aquele fato. Muitas vezes é um fato verdadeiro, A gente vê uma notícia, muitas vezes a gente fica ali publicando, repostando atos, notícias de violência e tudo mais, um fato de uma briga, de uma confusão. Mas será que quem estava lá naquele fato realmente está se sentindo bem com toda essa divulgação? Nós esquecemos que nós somos espíritos eternos. Nós mudamos para melhor sempre, ainda bem. Então não nos cabe julgar a atitude do outro. Se nós já passamos por aquilo, por aquela fase, que bom. Mas às vezes o outro ainda não passou. Ou então nós estamos nos julgando superiores e não somos. Nós também estamos até muitas vezes menos evoluído que aquele. Então para que falar do outro? No Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado no capítulo 10. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Porque então havereis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. É aqui que nós temos que buscar a nossa autoanálise. O tempo que nós utilizamos para propagar algo do outro, o tempo que nós utilizamos para falar do outro, por que não estamos olhando para dentro de nós mesmos? Por que não estamos buscando o nosso autoconhecimento? Significa que o outro, o ato do outro, talvez equivocado, a gente está defendendo? Não, só não nos cabe julgar. Quando eu não estou julgando, não significa que eu estou apoiando. Eu simplesmente observei e tiro uma mensagem daquilo. Eu não preciso apontar o dedo. E o que Jesus nos ensina? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, se nós estamos usando muito do julgamento para com os outros, como que está sendo o nosso julgamento para com os outros? Está sendo de uma forma muito enfática, nós seremos julgados da mesma forma. E o que foi colocado na mensagem inicial também, colocamos aqui novamente, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como que nós vamos apontar para o outro, como nós vamos julgar o outro? Como eu já falei, se nossa vida também é de certa forma equivocada, se nós também cometemos atos falhos. Então, o tema da palestra é voltado a Judas e ao nosso julgamento. Tudo isso que eu falei, o que tem a ver com Judas? A princípio, talvez vocês não dizer nada, ou julgamos Judas pelos atos que ele cometeu. Como que nós julgamos? Quando a gente quer falar de alguém que nos traiu, fala, aquele Judas. A gente já usa o nome Judas, fica praticamente um sinônimo de traição. Talvez não seja a mensagem que talvez buscassem aqui hoje numa véspera de Páscoa. Mas a Páscoa
não é uma data do Espiritismo. O Espiritismo não tem datas comemorativas, não existe o dia de Allan Kardec, não existe o dia de Chico Xavier. Nós estamos envoltos, querendo ou não, pela Páscoa, porque o comércio está aí, as redes sociais, os temas, é abordado. Nas escolas é colocado, para as crianças tem a lembrança. Para o Espiritismo não, nós não temos isso. Porém, a Páscoa fala da crucificação de Jesus. Está falando do Evangelho de Jesus. Jesus é nosso modelo e nosso guia. Todos os estudos, palestras, nós estamos aqui enfatizando que Jesus é nosso modelo e nosso guia. Então, falar da Páscoa, falar dos personagens da Páscoa, nada mais é do que falar de Jesus. E estudar sobre Jesus, estudar o evangelho dele é importante. Então, na Páscoa, o que a gente vê em televisão e tudo mais? O sacrifício de Jesus, a crucificação, a morte e toda a injustiça cometida com Jesus. Mas a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais além. Eu sempre me chamou muito a atenção Judas, a questão de Judas. Quantas vezes nós perguntamos, será que era um plano realmente Judas entregar Jesus? Eu ficava pensando, por que Jesus teve que passar por isso? Como que Judas foi fazer isso se conviveu com Jesus? E a gente pouco fala sobre ele, né? Judas é aquela questão de, é o traidor, ponto. A gente não busca muitas informações. E nós temos algumas bibliografias espíritas que falam sobre Judas, que nos esclarece sobre a mensagem de Judas. Então temos o livro, coloquei aqui as imagens, alguns livros nós temos aqui na biblioteca, mas devido às reformas ali já foram recolhidos, e alguns não tem aqui. Eu coloquei as imagens dos livros que eu retirei, os temas, a bibliografia para a palestra, que é a Boa Nova, do Chico Xavier, a Flores no Caminho, do Divaldo Franco, também Trigo de Deus, que é também de Divaldo Franco, Crônicas do Além Túmulo, Coração e Vida, Momentos de Ouro, e lógico também o Evangelho e o Livro dos Espíritos. São assim. Daí a gente pensa, nossa, todos esses livros falam só de Judas? Não, cada livro desses traz uma passagem, algo que conta um pouco da história de Judas, que reunindo tudo, nós conseguimos ter uma ideia melhor de como ele era. Então, como que foi esse Judas? Ele era um comerciante, ele era uma pessoa bastante impulsiva, ele queria realizar as coisas rápido. Eles estavam indo caminhar, Jesus ia tomar água, ele já ia tomar água antes de Jesus. Jesus pensava em algum lugar, ele já estava indo primeiro. Então, e ele via tudo de uma forma mais capitalista. Ele tinha um comércio, querendo ou não, ele pensava como um comerciante ali da época. Ele tinha alguns contatos políticos. Judas tinha uma ambição, uma fascinação pelas riquezas. E ele também tinha uma preocupação com a vida material. E ele não tinha ainda entendido todo o sentido da missão de Jesus. Será que nós não temos um pouquinho de Judas em nós? Será que a gente não tem uma certa fascinação pelas riquezas? Será que nós não somos também meio que imediatistas? Que nós queremos fazer as coisas logo? Jesus está indo, está conduzindo a nossa vida ali com calma, nós já queremos atropelar tudo e fazer de um outro jeito, que nós queremos mais rápido? Não tem um pouquinho de Judas em nós? Para ele, Jesus era um Messias. Que eles aguardavam por séculos para que o povo de Israel fosse libertado, que os romanos, de certa forma, escravizavam ele. Então eles esperavam por esse Messias. E como que era na época? Eles iam pensar que o Messias ia vir com amor, com paz? Não, eles pensavam em alguém que ia fazer uma guerra e libertar eles. E esse era o pensamento que estava ali no povo. Procurava o momento que ia tirar o reinado dos outros e pegar para si e libertar o povo. Era a ideia que se tinha.
E ele via o poder de Jesus, as transformações que Jesus fazia, as curas de Jesus, a bondade. E ele via e falou assim, olha, esse é o cara que não vai maltratar o meu povo. Esse é o cara que eu quero para governar as pessoas que estão à minha volta. Ele via a bondade de Jesus. Ele amava Jesus de um jeito muito grande, mas de uma forma humana. Ele via Jesus como um humano, um Messias que veio ali, mas de forma humana, carnal, ainda preocupado com a vida carnal. Então o que ele fazia? Ele pensava num Jesus, no Cristo ali, que ia montar uma guerra, montar uma rebelião para tomar o poder e libertar o seu povo. Então, o que vinha à mente de Judas, o que ele pensava, até ele, tem um momento que ele comenta com Tiago, que Jesus era muito tranquilo, muito manso, tímido, simples, muito pacificador, que ele não sabia aproveitar as oportunidades, ele não se preocupava em conquistar, em conversar com os homens do governo, em montar ali uma certa amizade política para ir traçando uma estratégia. E daí Judas falava, olha, mas ele, dessa forma ele não vai conseguir esse governo, ele não vai conseguir reinar. Como que Jesus vai conseguir reinar dessa forma tão tranquila? A gente precisa fazer alguma coisa. E quando eles chegaram então em Jerusalém, que Jesus foi recebido com um grande número de pessoas, com pessoas ali acalentando Jesus, aclamando, ele pensou, nossa, esse é o momento que Jesus precisa tomar o reinado. É esse o momento que Jesus deve vir à frente, porque o povo está do lado dele. E aquela entrada triunfal deixou ele deslumbrado. Mas Jesus não se importava. Jesus só entrou, viu tudo aquilo, ok, que bom, que muita gente está aqui comigo para aprender os ensinamentos de Deus, mas está tudo bem. Para ele não. Jesus nunca se comoveu com esse alvoroço. Então, Judas naquela noite ficou ali pensando, arquitetando um plano. Que ele tinha as amizades com os políticos. Ele ia propor então um acordo para apressar esse triunfo, esse reinado de Jesus. Ele pensou, vou entregar Jesus em troca de uma nomeação oficial. Eu vou ter o poder, eu vou poder mandar nas pessoas e depois eu liberto Jesus. Libertando Jesus, meu povo vai estar livre, a gente vai ter o reinado, eu entrego o reinado a Jesus, que ele é o cara que vai pacificar tudo e ele tem um poder muito grande, essa ligação com Deus, o dom da cura, o dom de fazer os leprosos se curarem, de trazer Lázaro à vida. Então, ele vai ter o dom de converter a todos e fazer o bem a todos. Então, logo depois eu dou o reinado a ele. Eu deixo de ser o poderoso e passo para Jesus. E nós, quando pensamos em mudança na sociedade, a gente está ali falando de mudança na sociedade, será que às vezes a gente também não fica nos planos assim na nossa mente? Ai, se tal político pegar isso, se a gente mudar essa lei, se a gente mudar essa conformação, ai, aqui no centro a gente podia agir desse jeito, ou então vamos parar de fazer assim, vamos fazer rápido desse outro jeito, a gente já quer uma mudança rápida. Esses pensamentos que Judas tinha, nós também não temos? De querer dar um up, uma agilidade nas coisas, uma mudança brusca na nossa sociedade. Mas a gente tem o amor, a gente quer o amor de Jesus, a gente quer o amor de Deus, a gente quer que todo mundo evolua, mas a gente quer também que seja um pouco rápido, a gente quer dar aquele empurrãozinho.
E amanhecendo o dia, que ele passou a noite toda nesses pensamentos, ele foi até o Sinédrio. E ele colocou todo esse plano dele, assim, essas ideias dele, lá confabulou, fez acordos e tudo mais, e ficaram horas discutindo e firmaram um acordo, então, que ele iria apresentar o mestre para as autoridades ali, iriam prender e tal, e fizeram todo uma combinação. E um sinal de que estava firmado o acordo foi a entrega das 30 moedas para Judas. Não que as 30 moedas fosse exatamente o pagamento. Judas via como apenas um símbolo, porque toda a questão seria depois pegar o poder, e ele achou que ele ia ter o poder para depois libertar Jesus. Nós também às vezes nos iludimos com umas promessas e uns encantamentos políticos e tudo mais, né? A gente também se ilude de vez em quando e cai naquela conversa e tá tudo bem. Judas caiu lá atrás, nós também estamos aqui. Judas cumpriu a parte do acordo. Foi lá, como na época não tinha rede social, que todo mundo conhece todo mundo, Judas combinou que ia dar um beijo no rosto de Jesus para mostrar quem era Jesus aos que estavam ali procurando Jesus. E foi lá e o tão beijo da traição que Jesus deu no rosto de Jesus. Que o Judas deu no rosto de Jesus. E Jesus nada falou quando foi preso. Ele carregou a cruz, sofreu, e o Judas ali observando, viu tudo isso e percebeu o seu equívoco. E ele vai atrás de Caifás, volta lá no Sinédrio para discutir por que prenderam, estavam levando Jesus para ser crucificado, que não era o combinado. E o que eles respondem? E o que Judas diz? Pequei entregando sangue inocente. E nas gargalhadas lhe respondem: que nos importa? Isso é lá contigo, isso é coisa tua. Não tenho nada a ver que você entregou Jesus para mim agora, você já recebeu o seu pagamento. E foi aí que Judas jogou as moedas e saiu de lá, sentindo-se arrependido. O seu remorso estava gritando dentro dele. O remorso, a dor, gritava dentro dele, e ele, sem saber o que fazer, desesperado com tudo aquilo, ele buscava uma saída. E a única coisa que ele pensou foi em tirar a própria vida. Tamanho desespero. E ali, naquele momento de desespero, é como se ele escutasse ao fundo Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E mesmo meio que ouvindo essa fala, Judas podia ter desistido ali, né? Nessa fala, ouvindo a voz de Jesus ao longe. E Judas não desistiu, ele foi lá e realmente cometeu o ato do suicídio. E no livro Trigo de Deus, então, tem toda uma passagem, eu tirei parte, que diz assim: fugir é fácil, porém, do que se foge? De quem e para onde? Aonde quer que se vá, vá-se consigo mesmo. E Judas, arrependido e atormentado por forças espirituais inferiores que o arrastaram ao crime, por afinidade de propósitos, fugiu para o abismo do suicídio pelo enforcamento. E antes de que Jesus fosse visto lá por Maria, depois do terceiro dia, antes mesmo de aparecer as mulheres ali próximo ao seu túmulo, Jesus, ele desceu às regiões penosas do mundo inferior, buscando Judas, que foi invigilante e tinha cometido suicídio. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia,
em grande desespero, sem poder ver o amigo divino. Judas, naquele tamanho dor, ele não conseguiu ver Jesus ali no umbral, nas zonas de sofrimento, acolhendo. Mas ele, de certa forma, ele sentiu. Então, momentaneamente, atenuaram-se-lhe as dores, a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser: Judas, sou eu. Confia, espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança, e a sombra cederá. Recorda o amor de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixei, nunca te condenarei. Hoje começa época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Mais calmo, com aquelas lindas palavras de Jesus, mais tranquilizado com o conforto que Jesus dizia a ele, mesmo sem perceber que era Jesus, ele conseguia sentir essas palavras, ele conseguiu se acalmar e adormecer. Suavizado então o sofrimento pelo reconforto da presença de Jesus, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Se Jesus, logo que crucificado, ele conseguiu já perdoar Judas, assim que saiu da cruz, antes mesmo de qualquer coisa, ele foi buscar o seu filho tão amado, seu irmão tão amado em sofrimento, que era Judas. Por que nós guardamos tanto tempo uma raiva, uma dor, um rancor? Quantas vezes, em algumas discussões com familiares, com pessoas do trabalho, muitas vezes a gente traz novamente um fato lá de muitos anos que a gente conheceu a pessoa e fica relembrando e julgando novamente. Se Jesus, em tão breve tempo, conseguiu já ir em busca de Judas. No livro de Maria Dolores, Espírito Maria Dolores, também tem uma mensagem muito linda. É um poema, Amor e Perdão. Quando Jesus encontrou Maria, também logo ali após a ser crucificado, que ele foi até Judas, aí voltou então e se mostrou para Maria, Jesus disse a ela: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito ainda amo. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci às trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Eu achei muito emocionante
essas falas, poderia talvez só explicar de uma outra forma, relatar o fato, mas ainda eu peguei recortes apenas das falas, que todo o texto é muito lindo e muito emocionante. É uma demonstração do amor de Jesus, tamanho, que é quase impossível não se emocionar e não pensar na dor que Judas estava sentindo naquele momento. Como eu falei antes, quando nós julgamos, falamos de alguém, se nós não julgarmos, nós estamos apoiando esse alguém? Não. Se nós deixarmos de julgar Judas, quer dizer que nós concordamos com o fato de ele ter entregue Jesus? Não. Ele se equivocou, ele estava equivocado nos seus pensamentos. Mas isso também não nos dá o direito de atirar a pedra, porque nós também cometemos nossos atos. Quantas vezes a gente ouve assim, se Jesus voltasse à terra, seria crucificado novamente? Judas, ao que a gente entendeu, por todas essas bibliografias, ele não queria crucificar Jesus em momento algum. Ele conviveu com Jesus, ele amava Jesus, mas ele queria, de certa forma, acelerar o processo. Ele não entendeu que o reino de Jesus não era terreno. Ele não entendeu que Jesus queria conquistar todos pelo amor, pela reforma moral, que a transformação é interna, que a transformação para o reino de Deus é interna, está dentro de nós, não está na política, não está numa revolução, não está numa guerra. A mudança do mundo está dentro de nós. Hoje é comum nós vermos diferentes tipos de comércio religioso. Será que nós também não estamos vendendo Jesus por 30 moedas ou até bem menos? Muitas vezes a gente, no desespero da busca de uma cura, da busca de um socorro, pagamos por algo, achando que vamos conquistar, pagando por uma oração nós vamos ter a cura, pagando por algo nós vamos ter os nossos benefícios. Não, Jesus nunca cobrou. Nas nossas atitudes diárias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, será que as nossas atitudes estão corretas de acordo com o que Jesus pregou? Em cada decisão nossa, será que não está indo ali uma moedinha que talvez a gente está, de certa forma, vendendo Jesus? Porque nós não estamos no caminho exato do que ele diz. Estou aqui falando como alguém que não julga, como alguém que faz tudo correto? Não, estou falando aqui como uma pessoa semelhante a Judas, que tem muitas características de Judas. Judas, ao vender Jesus, de entregar Jesus, ele foi lá e cometeu o suicídio em tamanho desespero. Muitas vezes nós entregamos Jesus, nós cometemos equívocos muito grandes com Jesus e nós nem percebemos. Passa a vida e você não percebeu que você, de certa forma, vendeu Jesus num ato da sua vida? Como que nós julgávamos Judas? Como foi, pelo menos a minha visão sempre foi, de que Judas era o traidor, de que nós deveríamos julgá-lo como traidor. Será que hoje, a partir dessas nossas reflexões, a gente não vai pensar um pouquinho antes de falar de Judas novamente? Que a gente possa, a cada momento,
que a gente vá julgar alguém, que a gente vá falar de alguém, que a gente possa lembrar de Judas e dessa mensagem de hoje, desses textos, da fala de Jesus para Judas. Joana de Ângeles nos relata que ao julgar seu semelhante, o indivíduo termina por realizar de forma inconsciente um fenômeno de projeção da sua sombra. É um mecanismo para se esquivar do confronto com as nossas próprias imperfeições e aplacar consciência culpada. Então, quando nós julgamos o outro, nós estamos, de certa forma, tentando esconder algo daquilo que está em nós. Quando a gente está apontando o erro do outro, de certa forma estamos apontando para nós mesmos as nossas culpas, os nossos desesperos. E como se sente Judas? Todo ano a gente lembrando dele dessa forma, como traidor. Não sei se todos conhecem, mas eu, quando criança, ouvia muito a questão do malhar Judas. Era uma tradição de se pegar um boneco, pendurar e ficar batendo, alguma coisa assim, que era malhar Judas, que se fazia, acho que no sábado que se fazia, professor? Era no sábado de Aleluia que tinha a questão de malhar Judas. Então, era um ato, era uma representação de como as pessoas queriam se vingar de certa forma de Judas, colocando um boneco ali, apedrejando, batendo. E assim, e onde está Judas? Ele é um espírito eterno também. Nós gostaríamos, se fosse nós, de ser lembrado todo ano por algo que a gente cometeu de errado. Se há um ano atrás nós cometemos um erro, toda vez que fizer aniversário desse erro, a gente gostaria que alguém ficasse relembrando, nos culpando? Talvez Judas também se sinta um pouco incomodado. Estou aqui falando por mim, não que tenha algo sobre isso. Talvez ele sinta essa nossa energia. Mas hoje Judas já é muito evoluído. Num diálogo de Humberto de Campos, que está no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto encontra Judas, e ele fala que existe um abismo de diferença espiritual entre ele e Judas, porque Judas está muito evoluído. Então, Humberto de Campos já seria um espírito evoluído por estar lá, conversando com ele e transmitindo a mensagem para o Chico Xavier. Então, Judas estava num abismo de distância dele, mas foi permitido que chegasse. E lá no livro, então, Crônicas de Além Túmulo, foi colocado da seguinte forma: os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, era uma característica de alguns espíritos voltarem ao local de onde foram ou se engrandeceram ou prevaricaram ou falharam. Então, Judas estava lá, numa região, observando o local onde ele entregou Jesus. Eles mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Então, vendo seus erros, eles encontram forças para seguir melhorando. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Se Judas busca ainda voltar e relembrar seus atos, mesmo estando tão evoluído, se ele ainda busca voltar e pensar nos atos ruins que ele cometeu, nos seus equívocos, por que não nós avaliarmos a cada momento os nossos equívocos, os equívocos dessa vida, os equívocos do hoje, que possamos nos inspirar
em Judas. Judas, aquele que a gente tem a visão do traidor, que passamos a olhar para ele com os outros olhos, com os olhos de um espírito que já evoluiu e que é exemplo, que nós devemos seguir. Por que estamos julgando ele, sendo que nós não estamos ainda no seu patamar? E não só pensando em Judas, logo no início falei sobre colocar o sapato do outro, que possamos em cada momento do nosso dia tentar nos colocar, vestir o sapato do outro no nosso dia a dia. Não esqueçamos do ensinamento de Jesus, que é o amor e o perdão. Que se Jesus foi capaz de perdoar alguém que levou ele a ser crucificado, nós também somos capazes. Nós somos espíritos eternos e vamos conseguir. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês da mensagem que eu me propus e que estejamos sempre abertos para o amor e para buscar novas visões do Evangelho, buscar novas visões do que o Evangelho de Jesus nos traz, porque muitas vezes nós temos só uma frase ou uma colocação e a gente tem que buscar outros entendimentos. Que todos tenham um abençoado final de semana, uma ótima Páscoa e relembremos os ensinamentos de Jesus sempre.